Você sabe andar de bicicleta? Olha como é fácil eu te ensinar. Você pega uma bicicleta, você senta em cima dela e você começa a pedalar. É só pedalar e andar. Para quem não anda de bicicleta, é simples assim? Mas eu já te ensinei. Você pega a bicicleta, senta em cima dela e pedala. E se não for fácil, então você vai na descida e pedala. Essa é a experiência. Ah, mas alguém já me falou. Já falou, mas você sabe? Você consegue? Você vive essa experiência? Não. Então, não sabe. Você ouviu falar. E ouvir falar é a primeira parte só do todo que Deus tem. Ouvir falar e depois pôr em prática, senão nós não avançamos. Vamos orar? Querido Deus, que o Senhor fale de uma maneira especial conosco, para que possamos crescer ainda mais na sua graça e no conhecimento das tuas coisas. Que hoje o Senhor opere em todos esses que vão ouvir e aprender um pouco mais. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos quais são os inimigos da oração. E por inimigos da oração nós aprendemos que são cansaço, distração, pressa ou inquietação, desânimo, preguiça e pecado não confessado, não tratado. Veja, você aprendeu isso, você ouviu isso. A questão é se essas coisas ainda continuam roubando você da oração. Porque se essas coisas continuam roubando você da oração, então nós só ouvimos, nós não aprendemos. Hoje nós vamos ouvir mais coisas, mas precisamos colocar isso de forma funcionar na segunda-feira. Por exemplo, o tema de hoje é a oração que agrada a Deus. A Bíblia diz no Salmo 141, 1 e 2, que há uma simbologia toda especial sobre a oração. Quando você olha para o Velho Testamento, você vai descobrir que o Velho Testamento está cheio de sombras, cheio de coisas escritas lá, que na verdade apontam para uma revelação mais clara. Você vê um cordeiro sendo morto, um animal sendo morto no Velho Testamento, para que o sangue dele seja passado nas portas de um grupo de pessoas, e o anjo da morte vai passar por lá, e a casa que tiver o sinal do sangue vai ser livre da punição, da morte. Isso tudo aconteceu, mas isso tudo é uma sombra de algo maior que estava sendo revelado. Então no Novo Testamento você já percebe, quando você vê o Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a vida está ali e assim por diante. Assim também quando o assunto é oração. Quando o assunto é oração, você vai encontrar no Velho Testamento muita simbologia, muita coisa que está escrita para o nosso ensino, como o autor de Romanos disse. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através das Escrituras tenhamos esperança. Veja, a oração no Velho Testamento já existia, já acontecia, mas todos os símbolos que estão envolvidos ali têm que nos ensinar alguma coisa. O Salmo 141 e 2 diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Agora preste atenção no símbolo. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Olha, ele está comparando a oração ao incenso. O incenso, que é uma coisa tão comum no Velho Testamento, o incenso que é tão comum dentro do tabernáculo, uma espécie de perfume que era queimado e o tempo todo aquela fumaça subia. E o salmista vai dizer: suba a minha oração perante ti como incenso. Olha aí. Então, se nós estudarmos a oração a partir do Velho Testamento, nós vamos estudar e vamos ver várias coisas ali, que são coisas que aconteceram, são objetos, são figuras, são símbolos, mas todos eles precisam nos lançar para uma revelação nova
que funciona na segunda-feira, que funciona na terça-feira. Porque eu repito, senão, os estudos bíblicos passam a ser informação, informação, informação. E informação é diferente de formação. A informação é importante, mas se ela não formar em você algo novo, nós perdemos. Então, a oração no Velho Testamento, o salmista diz que é como um incenso. Por que o incenso? Porque quando você queima o incenso, ele começa a subir, e eu não sei se você já viu o incenso sendo queimado. É contínuo, ele não para. O incenso é assim, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe, se tudo estiver bem ele sobe, se tudo estiver mal ele sobe, não importa o que está acontecendo à volta dele, é o tempo todo subindo, e a oração precisa ser assim. Então nós vamos abrir no Velho Testamento para ver como é que Deus vê isso, como é que Deus queria que esse incenso fosse feito, para que então daí as verdades sejam tiradas. Por gentileza, abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o Êxodo capítulo 30, versículo 34 ao 37. A palavra Êxodo quer dizer saída. Quando você quiser encontrar a história da saída do povo de Deus da escravidão, está aí, em Êxodo. Êxodo capítulo 30. Nesse trecho, neste pedaço de Bíblia, Deus está falando sobre como Ele quer cada utensílio que vai estar dentro do templo. Ele está dando ordens de como devem ser os móveis, com que madeira deve ser feita, quais são as medidas, como é que se reveste de ouro, para que serve cada um dos móveis do templo. E agora, no meio de tantos móveis, de tantos detalhes, ele vai tratar especificamente sobre um perfume. Ele quer que o incenso seja misturado e quer que isso tenha cheiro. E isso tem que ser feito, assim como os móveis, da mesma maneira para agradar o Senhor. Diz aqui em Êxodo 30, versículo 34 ao 37. Disse mais o Senhor a Moisés: pegue, toma especiarias aromáticas, e olha o nome delas, estoraque, ionisha, ou ônica, depende da sua versão, e gálbano. Essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, e disso farás o incenso. Um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho na tenda. Testemunho é a arca. Você vai misturar isso e vai pôr lá na frente da arca, na tenda, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme esta composição, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que ficar, ou melhor, o homem que fizer tal coisa, com este para cheirar, será extirpado do seu povo. Olha o que Deus está dizendo. Eu quero que você pegue incenso, mas eu quero que você pegue mais 3 substâncias aromáticas. Eu quero que você misture da mesma proporção, e isso vai ser para o Senhor. Se alguém cheirar isso, ou se alguém fizer a mesma coisa para si mesmo, eu quero que você arranque essa pessoa do meio de vocês. Mas que coisa! Como é que pode uma coisa ser tão importante para Deus? E agora nós vamos ver o porquê que é importante. O que é que está por trás disso? Repare, o incenso já foi revelado lá no salmista que deve subir continuamente. Mas aqui ele está dizendo que ele quer que misture coisas a essa oração. Ele quer que misture coisas a isso que vai subir. É assim que a gente agrada a Deus. Deus está dizendo, eu quero assim. Eu quero que misture na mesma quantidade. Eu quero que isso faça dessa maneira, para mim, e ninguém pode pegar isso, a não ser, para minha pessoa, esse incenso. Como é que isso acontece? O dia de Yom Kippur, o que é o dia de Yom Kippur? É o dia mais importante para a história e para o calendário do povo de Deus no Velho Testamento.
É chamado o Dia do Perdão, uma das datas mais importantes para eles. Naquele dia, o sacerdote tinha que estar preparado com todo o corpo de sacerdotes para uma cerimônia sem igual. Eles assumiam um papel de responsabilidade que era intransferível. Eles entravam além do véu. Você se lembra? A tenda tinha lugares que todos podiam ficar lá no quintal, e a palavra quintal lá você vai ler como átrio exterior. Depois, na primeira parte dessa tenda, haviam muitos móveis, que eram cada um com a sua representação, onde os sacerdotes podiam estar, mas havia um véu, e esse véu separava onde os homens podiam ficar de onde os homens não podiam ficar. Dentro do véu ficava a arca do testemunho de Deus, a arca com as tábuas dos 10 mandamentos. A arca também tinha um pouco de maná que Deus deu enquanto eles peregrinavam no deserto. E a arca também tinha a vara do sacerdote Arão, que floresceu no deserto, mostrando assim um sacerdócio diante de Deus. Essa arca tinha uma tampa, o nome da tampa é propiciatório. Eu estou usando o tempo para falar dos nomes, para que as coisas vão se encaixando na sua cabeça. Então, antes do véu, todo sacerdote podia ir. Para além do véu, não. O lugar onde Deus está, um lugar santíssimo, só uma vez no ano, no dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava ali e colocava sangue como uma oferta sobre aquele móvel, para pedir perdão pelos pecados de toda a nação. Nesse dia, era também colocado incenso, mas não era um incenso qualquer, é um incenso com essas especiarias, com essas substâncias aromáticas, para que isso cheirasse do jeito que Deus queria. O ofereciam ali o mais significativo holocausto, porque era por toda a nação. Esse ritual, ele era uma perfeição aos olhos de quem olhava. Ele era organizado com perfeição, tudo em ordem. O cenário era preparado, as vestimentas, os aparatos, o asseio, tudo estava em consonância com o que Deus tinha pedido. O sacerdote, ele tinha que seguir regras, não faz o que quer do jeito que quer. Qualquer desconformidade, qualquer coisa fora, era punido com morte. Porque Deus estava querendo mostrar o seguinte: vocês vão ter uma audiência, mas essa audiência não é com qualquer um. Você não vai entrar aqui assim. Essa audiência é com o santo, é com aquele que é 3 vezes santo. Essa audiência é com Deus único, vivo e poderoso. Por isso, tanto aparato e tanta coisa. Agora, a boa notícia para nós é que esse véu se rasgou. E você sabe quando? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, um dos sinais que nós lemos no Novo Testamento é que o véu se rasgou de alto a baixo. Deus que tomou a iniciativa de alto a baixo, e Ele tirou a separação entre os homens e Deus, porque essa separação era colocada. Agora nós não precisamos mais matar carneiros, nós não precisamos mais jogar um pouco de sangue em cima de um móvel de madeira coberto de ouro. Agora, por causa do sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que nós entramos com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu que separava, diz a música, já não separa mais, porque agora está rasgado. Rasgou o véu e nós entramos. Entramos de qualquer maneira? Não. Tudo que estamos aprendendo é para usar. Então não entramos assim, já rasgou mesmo, tudo continua igual. Eu sei que você tem orado e você tem esperado uma resposta de Deus nessa ou naquela área, mas não virá no tempo da tecnologia, virá no tempo de Deus, e isso pode levar dias, isso pode levar meses, isso pode levar anos. O fato é que essa substância misturada com a oração começa a ser agradável a Deus. Olha, outra coisa que eu aprendo, a retirada do estoraque. Se é uma folha que goteja a substância, me parece que estamos falando de voluntariedade.
Ninguém vai lá pegar isso na marra. Você chega lá e a folha dá. Oração boa, oração cheirosa, é oração voluntária. O que nós estamos vivendo é um momento precioso. É um momento precioso porque parece que Deus está movendo os corações e os corações estão entendendo. Alguns lugares, e já passamos por isso aqui, se você não vier na oração, você não está no ministério. Legal, mas na marra, como é que vai cheirar isso bem diante de Deus? Como é que alguém vai chegar diante de Deus numa reunião de oração, vai se dobrar e falar, puxa, eu vou ter que passar 1 hora aqui agora, mas eu vou passar porque eu preciso passar, porque senão o pastor vai me pegar. Eu acho que isso cheira diante de Deus. Da mesma maneira que cheira você está dobrado pensando em outra coisa. Você está buscando a Deus em oração com a cabeça e o coração em outro lugar. É claro que isso cheira, mas cheira mal. O estoraque é bom, porque o estoraque fala de perseverança, e o estoraque fala de voluntariedade. A folha dá, a folha quer dar, a folha oferece, a folha entrega. É isso que você quer? Está aqui. Então, quando nós misturamos essa substância no incenso, que no Velho Testamento era física, mas para nós hoje é apenas um símbolo do que devemos aprender, isso tem que entrar em nós. Terça-feira foi o dia que nós separamos para a oração. Podia ser quarta, podia ser quinta, podia ser sexta, não há nada de mágico na terça. E não pode ser só terça. Precisa ser como o incenso que sobe. Quanto tempo que o incenso sobe? O incenso sobe o tempo todo, mas sobe com o quê? Ele sobe misturado com perseverança, e ele sobe misturado com vontade de estar lá, voluntariedade. Aí, começa a cheirar bem. Acho que Deus, gostei, está cheiroso, está perseverando e está querendo estar ali. A palavra de Deus vai ter versículos que provam isso. Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses, ele diz, ore sem cessar. Não é ore até dar certo, não é ore para ver se recebe, é o tal do incenso, é a perseverança. Ore hoje, ore amanhã, ore depois, ore no carro, ore em casa, ore na reunião de oração, mas ore sem cessar, persevere, ore, ore, ore. Essa é a diferença. O Billy Graham disse, numa entrevista que ele fez, ele deu, sobre qual é o grande segredo das grandes cruzadas que ele fez. Olha que frase do Billy Graham, maior evangelista vivo na face da terra, do século 20 e do 21. São 3 segredos. Todo mundo pegou papel, todo mundo pegou caneta, porque o Billy Graham vai dizer os 3 segredos para alcançar tantas pessoas no mundo inteiro. Primeiro segredo, oração. Precisa orar. Eles oram 1 ano antes da cruzada. Todos. 1 ano antes da cruzada, orando. Senhor, o Senhor vai nos dar alma, o Senhor vai salvar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai dar alma, o Senhor vai... 1 ano antes. Então o primeiro segredo é oração. Segundo segredo, o povo afoito para pegar alguma coisa nova. Ele disse, oração. Segundo é oração. Precisa orar. Precisa orar para Deus abençoar, visitar e operar. O segundo segredo é oração. Põe oração. Ora de dia, ora de tarde, ora de noite, ora com perseverança, ora com paixão, ora com amor, ora. Segundo segredo. Agora anotem o terceiro segredo para ter uma vida vitoriosa no evangelismo, na campanha, onde quiser. Você já imagina qual é? Oração. De novo. Sabe andar de bicicleta? É muito fácil. Você pega a bicicleta, vai numa ladeira bem grande, mesmo que você nunca andou, monta nela e pedala. Será que é isso? Sabe andar de skate? Mais fácil ainda. Você põe um pé em cima dele, empurra com o outro pé e desce. Pastor, a gente sabe na teoria, mas enquanto isso não for prática, não é nada. Nós precisamos aprender esse negócio. Deus quer que misture o estoraque, perseverança e voluntariedade.
Mas Deus também quer que se misture outra coisa, e o nome da outra coisa é Onisha. Ainda sobre Estoraque, o salmista diz, no Salmo 54:6, eu te oferecerei voluntariamente sacrifício. Você está entendendo? É sem cessar e é voluntário. Voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, Senhor, porque é bom. Olha o que Jeremias disse em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Não é quando me buscar porque é obrigado. Não é quando o pastor manda. Não é quando a crise aperta. Não é quando a doença chega, o desemprego chega, ou uma crise na família chega. Não. Perseverança e voluntariedade. Diga, cheira bem diante de Deus. É isso mesmo. Já quando ele pede para misturar a Onisha, que é uma segunda substância, a Bíblia vai dizer que ela é um molusco. E é um molusco retirado é uma substância retirada de um molusco que fica lá no mar. Imagina um polvo, uma lula, um molusco. Só que isso é retirado do mar. Por que Deus quer um negócio que tem que pegar lá no mar? Por que Deus não escolhe um negócio aqui mais pertinho da gente? Que a gente pode pegar ali facinho. Por que Ele quer que misture um negócio difícil? É justamente para nos ensinar coisas. Esse molusco, de onde é tirado a Onisha, ele não fica em água rasa. Ele fica em água funda. E é muito legal perceber que Deus está ensinando alguma coisa aqui. Você tem que ir em lugar fundo para você achar isso. Você sabe que milhares de pessoas vão à praia todos os anos. A maioria vai no raso. E a maioria tem a mesma experiência. Só um grupo de pessoas que entram um pouquinho mais. É verdade que tem os seus riscos, mas vê mais coisas, experimenta mais coisas. É outra experiência. E há um grupo menor ainda que mergulha. E esses que mergulham conseguem então ir além, mais e melhor. Então esse camarada, para agradar a Deus, precisava pegar esse molusco. E depois que pegava o molusco, ele, para subtrair a Onisha, precisava ainda queimar ela. Queimar. O que será que Deus tem com isso? Eu penso que Deus está falando de duas coisas. Deus está falando de profundidade e Deus está falando de fornalha. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha só o que Jeremias disse em Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. A outra versão diz coisas grandes e ocultas que não sabe. Sabe o que agrada a Deus? É a gente querer sair do senso comum. É a gente sair desse lugar de média. Queridos, é precioso entender isso. Se nós toda vez que formos orar, falarmos, Senhor, muito obrigado pela comida, muito obrigado pela bebida, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. É bom, é oração. Mas gente, será que não tem nada mais fundo aí? Se toda a nossa oração se resumir a me dá o pão de cada dia, o emprego e me dá saúde física, isso é bom, mas será que é isso? Será que nós vamos passar uma vida pedindo pão que perece? Será que nós vamos viver uma experiência com Deus a partir do que Ele pode me dar, rasinho assim? Não. É por isso que Deus queria que misturasse a tal da Onisha, que para conseguir tem que ir fundo, e para conseguir tem que passar pela fornalha, tem que passar pelo fogo. Deixa eu desafiar vocês. Experiência com Deus, ela pode ser maravilhosa. E apenas a 30 centímetros de distância, ela pode ser superficial.
30 centímetros é a distância da sua cabeça para o seu coração. Se a sua experiência for racional, for lógica, vou na igreja, levanto a mão, dou o dízimo. Se a sua experiência for racional, não, tem que ir porque é bom, lá o ambiente é bom, lá falam coisas boas, eu me sinto leve. Se a sua esperança está só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se você quer ir para lugares profundos com Deus, você vai descobrir que, como diz a canção antiga, o brilho deste mundo se apaga ante ti, e a glória dessa terra nada é, tudo passa em tua presença. E a música diz: formosa é tua presença, Senhor. Queridos, tente ir fundo. Fale com Deus, igual tem um programa de televisão, Arruma Meu Marido. Já viu aquele programa? Eles pegam um marido bem feio, depois eles dão uma ajeitada no dente, no cabelo, na roupa, e no final do programa o camarada volta bonito e todo mundo bate palma, e nós sabemos que isso foi só por fora. Porque o que gerou aquele dente estragado, o cabelo bagunçado, a roupa desleixada, a barba por fazer, não foi algo externo, foi algo que está dentro daquele homem que chegou naquele ponto. Algo dentro daquele homem deixou aquele homem daquele jeito, aí eles arrumam o marido por fora. E é o que fazemos com oração, ficamos por fora, ficamos por fora. Oração profunda é aquela que o salmista fez, ele disse: sonda-me, ó Deus. Sonda, entra, vasculha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu interior. Veja se há algum caminho mau em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Isso é profundo, porque Deus pode tocar em assuntos que você não gosta. Deus quer tocar em assuntos que você não quer falar com seu marido, com a sua esposa. É falar e fechar o coração. Deus quer tocar em assuntos que você não quer falar com seu pai, com a sua mãe. É falar e fechar o coração. Então a gente fica no raso. O louvor, a palavra superficial, não vai agradar a Deus. Isso cheira, mas não cheira bem. Agora o salmista diz: o senhor pode me sondar, o senhor pode ver se tem alguma coisa errada, pode falar, e Deus vai falar, e ele começa a transformar você, e os versículos encaixam de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Somos transformados como que pelo Espírito, diz a palavra. É isso, profundidade. Profundidade é ir onde Deus vai. Onde Deus vai? Deus vai em lugares onde o tema é salvar os perdidos. Deus vai em lugar onde o assunto é edificação. Deus vai em lugares onde o assunto é quebrantamento, é alma, entrega, renúncia. Agora, quando o assunto é sempre exterior, não vai. Nós precisamos orar para descobrir qual é o granito que Deus quer que a gente coloque no nosso novo templo. Qual é o granito melhor para pôr aqui, irmão? Qual é o granito mais nobre para nós pormos aqui no piso, para combinarmos com a parede e combinarmos com as luzes? Pode orar, mas é mais raso esse negócio. Não podemos ficar nisso. A onixa é extraída do molusco, que fica em lugar fundo. A onixa é extraída através do fogo. E aqui há um outro segredo maravilhoso. Essa fornalha. A gente sabe que o negócio só sai da gente quando a gente é esmagado. Mas eu não quero ser esmagado, mas precisa ser. Precisa passar pelo fogo. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém aflito? Olha como que a gente anda na contramão, irmão. E depois não sabe por que o negócio não acontece. Está alguém entre vós aflito? O que a Bíblia manda fazer? Ore. Agora olha que legal. Está alguém contente? Cante. Sabe o que a gente faz quando alguém está triste? Está aflito, filha? Está angustiada? Vamos louvar, vamos cantar para você se alegrar. E a gente tenta cantar para o que está aflito. Espera aí, é o contrário. E quando alguém está muito feliz, aí vamos orar.
É o contrário. É justamente porque aflito e quebrado você ora profundamente. É justamente porque quando você está aflito e quebrado, você não vai pedir um carro. É justamente porque aflito e quebrado, você não vai pedir uma outra casa na praia. Você vai dizer: me ajuda, me socorre, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu preciso do Espírito, eu preciso ser transformado. É profundo. É por isso que o fogo é tão bom. Mesmo fogo que endurece, uma coisa amolece o outro. Não é assim? Você põe um ovo no fogo, ele endurece. Você põe uma batata, ela amolece. O problema não é o fogo, o problema é o nosso coração. E nós precisamos passar por esse fogo para que Deus transforme a nossa vida. Você e eu sabemos que quanto mais angustiados, mais quebrados, nós mais oramos. Nós mais acreditamos, mais dependemos, mais nos curvamos. Porque enquanto o fogo não vem, a fornalha não acende, gente, nós entramos numa zona de conforto fantástica. E essa zona de conforto é uma delícia. O único problema dela é que nada cresce lá. Mas quando estamos na luta e no fogo, a oração aprofunda. Aprofunda. Ela vem seguida de coisas que agradam a Deus, agradam o Senhor. Então eu quero que você entenda que Deus ama a oração. É um incenso que deve estar contínuo, mas misturado com, primeiro, o estoraque, perseverança e voluntariedade. Mas não é só isso. Precisa mais coisa. Precisa da onixa, profundidade e fogo, fornalha. Sabe, qual é a parte mais importante do avião? Ah, pastor, mais importante do avião é a turbina. É bom também. Mas também é boa a asa, né? Também é bom aquele negócio que dá direção para ele lá, o leme lá atrás, não é? Também é bom aquela rodinha que ajuda quando a gente vai pousar, né? Para pousar é importante a rodinha, né? Ah, é importante paraquedas que tem dentro do avião, muito importante. Não tem mais importante. Tem que, se o avião tiver só velocidade, que é importante, mas não tiver segurança, eu não vou nele. Se tiver segurança, mas não tiver velocidade suficiente, também não vou, porque ele vai cair. Não tem mais importante é tudo. Mais importante é o estoraque, mais importante é a onixa, mais importante é tudo que estamos aprendendo. Ah, eu vou num navio lá para a Europa. O navio é bom, gente. O navio tem a cabine luxuosa, tem um restaurante luxuoso, tem um teatro luxuoso. Ele só não tem segurança, ele tem um furo. Você vai nele? Não, o teatro é importante, mas ele está seguro, é importante também. E tem gente que sabe comandá-lo até lá, é importante, importantíssimo. O que é mais importante, pastor? O mais importante é que o incenso suba o tempo todo, misturado. Escute, na mesma quantidade, o texto diz, na mesma proporção. Eu oro. Você persevera? Não. Ora porque é voluntário? Não, mas eu oro, o pastor mandou. Não quero. Eu oro, mas ora pelo quê? Ora profundo, ora raso? Raso. Uma hora raso. Eu oro, mas se não tiver na crise, porque na crise eu não oro. Viu? É na mesma proporção, a mesma quantidade de incenso, é a mesma quantidade de estoraque, é a mesma quantidade de onixa e é a mesma quantidade de gálbano. O que é o gálbano? O que é o gálbano? O gálbano é tirado de um arbusto que exala um delicioso perfume após ser machucado, amassado. E aí eu já sei que você já tomou caldo de cana, que a gente chamava de garapa, é assim, né? Garapa. E eu me lembro que a gente pega aquela cana, que enquanto ela é cana, é muito boa, mas ela tem uma casca que não dá para você chupar.
E alguém vai lá e descasca a cana, raspa ela, e começa a alegrar a criançada. Só quem não está alegre é a cana. Porque já pensou alguém passar um facão em você e tirar tudo que está demais ali? A criançada está eufórica. A Dona Maria está feliz da vida, porque vai tomar um caldo de cana. A cana não está. E depois que a cana foi raspada, então ele pega aquilo e enfia no engenho de cana. E ele passa naquilo e ela é moída, e quando ela é moída sai aquele caldo, não é assim? E quando você pensa que acabou, o que o homem da garapa faz, gente? Ele pega aquele bagaço e ele torce, ele faz o que com aquilo, Cris? Ele enfia de novo, e a gente pensa, não sai mais nada daí, fala, claro que sai, e ele vira de novo, e ele enfia para lá, e enfia para cá, e cada vez que ele moe aquela cana, sai um caldo delicioso, e aí, que cheiro delicioso, que sabor delicioso, mas para ter isso, precisa quebrar. O que o Galbano me ensina? O Galba me ensina que ele é tão importante quanto o estoraque, tão importante quanto a onixa. Ele é uma substância aromática que só se consegue através de quebrar o arbusto e amassar e massacrar o arbusto. A palavra que ele quer nos comunicar é quebrantamento. Você já pediu para alguém conversar com outra pessoa e ela chega altiva? Como é ruim? Você já viu alguém que se põe acima dos demais, como é difícil? Ontem eu estava pregando num acampamento, preguei de manhã, preguei de tarde, melhor, de noite. E numa sentada ali para conversar com os pastores, um deles citou uma cantora. E citou o nome dessa moça, e eu confesso que quando ele citou, eu pensei, vai fazer o que faz a maioria, vai contar como às vezes alguns artistas evangélicos se sentem melhores do que os outros, não é? Mas quando ele começou a contar, ele abençoou meu coração. Abençoou meu coração porque ele organizou uma grande marcha na cidade. E nessa marcha eles dão ofertas, eles pagam as despesas, pagam o cachê dos artistas que fazem a marcha. Mas aí ele reparou que não tinha nota para determinada cantora. E ele questionou, e a nota das despesas de tal artista? E alguém disse para ele, ela não tem nota. Não, mas sem nota eu não posso pagar. Ele disse, ela não tem nota porque ela não cobra nada. Ela não cobra nada. Ela diz que se dá para ela vem, e ela vem para louvar o Senhor. Lá na marcha, alguns cantavam para os artistas, ei, fulano de tal, eu vim aqui só para te ver. Marcha para Jesus, foram para ver o outro lá. Mas essa moça, ela vai lá, porque se ela puder louvar, ela quer louvar. Então, a filha desse pastor tentou ir conversar com ela, porque é uma admiradora dela. E aí eu pensei, agora ele vai dizer o que todos dizem, ela não recebeu. Mas disse que ela recebeu. E passou um tempo conversando com a menina, e a menina disse, o meu sonho é ser back com você, cantar do seu lado. E alguém disse, ela é sua fã. Sabe o que essa cantora disse? Essa cantora disse, você é minha fã porque não me conhece. No dia que você me conhecer, você não vai mais ser minha fã, porque você vai descobrir que eu tenho muitas falhas. Eu sou igual a você. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da graça. Eu não sou nada, eu não tenho nada. E sabe, eu fico pensando agora, olhando com a perspectiva do céu, o cheiro que sobe. O cheiro que sobe quando um canta e quando o outro canta. Eu não estou falando a música que ecoa na horizontal. Porque às vezes a música que ecoa na horizontal pode ser mais técnica de uma do que da do outro. Pode ser que a pregação que ecoa na horizontal pode ser melhor a de um do que a do outro na questão técnica. Na questão da fala, na questão da oratória, na questão do preparo. Eu não estou falando do horizontal, eu estou falando do vertical.
Você imagina o cheiro que sobe quando essa moça que não vai lá por causa do dinheiro, não vai lá para ser vista, não vai lá para ser adorada, ela vai lá para se quebrantar e para dizer: eu vim aqui porque o Senhor é digno. Oh, quebrantamento! Quando a gente ora, a gente precisa misturar quebrantamento. O que é que o Salmo 51:17 diz? Ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O salmista, no Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Olha, que riqueza! A Bíblia diz que 2 homens foram orar e chegaram ao templo, e o primeiro entrou, foi lá na frente, e por cima, ele disse: Senhor, te dou graças, porque eu não sou igual a esse povo todo aí não. Eu não. Eu jejuo. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Não sou igual a eles não. Glória que eu não sou igual ao povo. O segundo ficou lá fora e disse: Senhor, não sou digno de entrar aí. Não sou. Não dá não. Não sou digno de entrar aí. Quebrantado. Quebrado. E a Bíblia diz que aquele homem que voltou para casa justificado, não o primeiro. É legal saber que Deus dá dons aos homens. É muito bom saber que Deus dá dons e talentos, e nós podemos ser úteis na mão do Senhor, úteis, vasos para honra, instrumentos úteis. Mas, no momento em que isso tira de nós o nosso quebrantado de coração, nós perdemos tudo. Até onde Deus vai te levar? Deus vai te levar a muitos lugares, e quer te levar a lugares melhores e maiores, lugares mais altos. Mas no dia em que você deixar de ser um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, e passar a ser um artista, você nem percebe, mas você voltou lá no começo, quando ainda não tinha nada. Olha o que mais a Bíblia diz, Isaías 57:15. Pois assim diz, olha que texto lindo, esse é um texto que me enche o coração. Assim diz o alto e o sublime. O alto e o sublime. Olha o que ele diz. O que vive para sempre, cujo nome é santo. Olha o que ele diz. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Olhe mais, Isaías 66:2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. Não foi a minha mão que fez tudo isso aí, por isso que existe tudo que você conhece, foi a minha mão que fez. Não foi minha mão? A este eu estimo, o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O que você pode fazer que vai impressionar Deus? O que você vai fazer um dia que você vai construir, ou que você vai compor, ou que você vai tocar, ou que você vai cantar, ou que você vai pregar, ou que você vai ensinar, ou que você vai fazer, qualquer coisa que você vai dizer: olha o que eu fiz. Deus vai dizer: não foi minha mão que fez isso aí não? Foi minha mão, rapaz, que fez isso aí. Agora eu estimo o contrito que treme diante da minha palavra. Esse aí eu falo: vem para perto de mim. Sabe, numa mesa de 3 pés, todos os pés são importantes. É muito importante que você persevere. A Bíblia diz que perseveraram unânimes em oração no começo da igreja. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, perseverando. E se chover, estamos lá. E se não chover, estamos lá. E se o sobrinho fizer aniversário, estamos lá. Ah, mas aniversário... Gente, pelo amor de Deus. Perseverantes. Perseverantes. Voluntários. Quando você faz isso, você está misturando estoraque na sua oração.
profundos. Oração profunda, que passa pela fornalha da vida. Quando você faz isso, você está misturando onisha na sua oração. Quebrantamento. Ajoelha. Pastor, não posso ajoelhar porque meu corpo não consegue mais. Tudo bem. Mas se der, qual é o problema de ajoelhar? Uma geração que não ajoelha mais. Uma geração que ora sentada, podendo ajoelhar. E eu não estou querendo obrigar ninguém. Mas o ajoelhar tem toda uma história por trás dela de submissão, de rendimento, de prostração, de entrega, de quebrantamento. Você não é alguém que está por cima se você se ajoelha. Quando você se ajoelha, você está dizendo, perdi. Por isso que uma pessoa, quando ela é rendida, ela tem que se curvar. É por isso que um soldado rendido pelo outro exército, ele se curva, ele se ajoelha, ele levanta a mão, ele se rende, ele está dizendo, para mim não tem mais o que fazer, eu me rendo. Quebrantamento. Quando a gente faz isso, a gente mistura o gálbano lá. E aí cheira bem. Sobre oração, nós temos muita coisa na Bíblia. A Bíblia toda trata de oração. Mas hoje eu queria trazer isso. Já vimos os inimigos da oração e hoje vimos o que é que se mistura a ela para subir como um cheiro suave. Diz aqui o texto, essas especiarias constituiriam os ingredientes que eram produzidos, santos, misturados ao incenso que Deus queria inalar. Então eu e você podemos pegar essa verdade para nós. Mistura isso na sua oração e oferece isso a Deus. Agora Deus diz, eu não quero que isso aí seja dado para ninguém. Se alguém quiser isso para si mesmo, eu quero que essa pessoa seja retirada no meio do meu povo. Essas coisas são coisas para Deus. Perseveramos em oração e somos voluntários para Deus. Profundidade e suportar a crise para Deus. Quebrantamento para Deus. Se misturarmos isso, isso será agradável. Quero orar com você. Nós podemos orar? Pedir para você ficar de pé? E nós vamos fazer assim. O que é que estamos aprendendo? Estamos aprendendo que a oração é boa, mas ela precisa ser misturada com algumas coisas. Se você olhar para o seu incenso agora, o seu incenso tem estoraque? Se não tiver, nós precisamos pedir para Deus isso aí. Só que aprenda, não é Deus quem te dá perseverança e voluntariedade. Se na sua oração falta profundidade e oração na hora da crise, não adianta pedir para Deus, porque não é Deus quem vai lá buscar o molusco. Se a sua oração falta quebrantamento, não é Deus quem faz isso, porque eu quero que você entenda que o adorador buscava essas especiarias. O adorador que buscava isso e misturava, senão a gente daqui a pouco vai pedir para Deus fazer o que Ele pediu para nós fazermos. Nós já fazemos isso. Senhor, vai lá e prega para ele. Não, filho, eu pedi para você ir e pregar. Senhor, vai lá, Senhor, e cuida dele. Não, eu pedi para você cuidar. Senão daqui a pouco nós vamos pedir para Deus orar para nós. Senhor, persevera. Não, você persevera. Feche seus olhos. O que é que falta? Falta perseverança? Falta voluntariedade? Você vai falar, Senhor, eu vou melhorar agora, porque eu tenho que pôr na mesma quantidade. Eu vou pôr estoraque. Falta profundidade? Se você gravar a sua oração e ouvir, vai ver coisas sendo superficiais o tempo todo? Não quer passar pela prova? Quando passa pela prova não quer orar? Falta fogo. Então você vai pôr mais quantidade de onisha até ficar na quantidade que Deus quer.
E por fim, falta quebrantamento, então está faltando gálbano. Nós vamos orar. Querido Deus, te agradeço pela oportunidade de podermos estar juntos aqui para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Sua palavra é sempre santa, maravilhosa, é sempre alimento para a nossa alma. E todas as vezes que ela pode ser aberta e pode instruir o seu povo, ela comunica a vida de Deus. Ela nos corrige, mas isso é muito bom, porque nós já aprendemos contigo que se estamos sem correção, nós não somos filhos, somos bastardos. Mas quando somos corrigidos, isso é prova do seu amor. Tua palavra diz que Deus corrige a quem ama. Sua palavra diz que quando somos corrigidos, somos disciplinados pelo Senhor. Hoje de manhã, ou agora, onde essa mensagem está sendo ouvida, Senhor, nós queremos acrescentar, mas acrescentar de igual quantidade, junto ao incenso que deve subir constantemente, mas em igual proporção, diz a tua palavra, o estoraque. Senhor, nós não queremos retornar, não queremos voltar atrás, queremos seguir adiante voluntários. Queremos acrescentar ao nicho, Senhor, que é a profundidade do que buscamos e o valor de estarmos passando por uma prova para orar. Queremos acrescentar, ó Deus, o quebrantamento, uma geração de olhos secos, olhos para as almas perdidas, olhos secos para a presença do Senhor, uma geração que chora por coisas erradas, chora porque perde bens financeiros, chora porque perde posição, mas não chora na presença do Senhor, não quebranta diante do Rei. Hoje nós queremos acrescentar na mesma proporção o gálbano e sabedores de que o seu Espírito está por trás de toda essa obra e vai subir a oração e vai ser com um cheiro suave na sua presença e vai ser agradável. Louvado seja o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Amém. Queridos, nós vamos ter culto hoje à noite. Hoje à noite nós vamos ter um culto, mas não é um culto de ensino, é um culto de...